Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor do Colégio Planck. E hoje a gente vai falar de um tema super importante para todos nós, para toda a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre cidades empreendedoras. São José dos Campos tem essa vocação, uma cidade empreendedora. E para falar sobre isso, não poderia ter uma dupla melhor. Temos aqui o prefeito Anderson Faria. O prefeito é gestor público, nasceu em São Paulo, mora em São José dos Campos há 30 anos, casado, 3 filhos, formado em gestão pública. Foi vice-prefeito do prefeito Felício Ramute para mandato de 2021 a 24 e assumiu a prefeitura agora em abril de 22. Tem uma ampla experiência como secretariado, né, de vários anos. Está na prefeitura desde 98. 99. Seja muito bem-vindo, prefeito. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, André. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite aqui de participar do Planck Talks. Então, vamos ter um bate-papo muito agradável e ao lado de uma fera. Não, aí... Quem sou eu, viu? Kiko Savaia. Kiko, eu resumi aqui seu currículo para caber numa página. Empreendedor, administrador em São José dos Campos, fundador do Desenvolve Vale, atual diretor da KPR Negócios Imobiliários, foi secretário municipal de São José dos Campos por muitos anos, possui 16 anos de experiência em cargos públicos como gestor municipal. Empresário no ramo de estruturação de negócios com foco no mercado imobiliário, presidente da ONG Movimento Vida e atual apresentador do programa Desenvolve Vale na TV Tati SBT, que passa todos os sábados às 11h30. Kiko, prazer ter você aqui. Que isso, eu que agradeço, cumprimento aqui a professor André Guadalupe, você que é um ícone da educação, vem transformando e participar do Planck Talks ao lado do prefeito de São José dos Campos, que está dando um show aí na sua gestão de empreendedorismo, é motivo de muito orgulho para nós. Então, estamos aqui muito felizes de poder falar de um tema tão importante. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade e vamos falar também sobre a cultura empreendedora, né, prefeito? A gente estava conversando ali antes de iniciar a importância de trazer isso para o DNA do cidadão, para o DNA das pessoas. E aí eu queria começar com uma pergunta importante direto para o senhor. O que é uma cidade empreendedora? Como é que o senhor define isso? Uma cidade empreendedora é aquela cidade que realmente ela tem o espírito, né, de vencer, de não desistir, de pessoas que realmente acordam cedo e dormem tarde. Trabalho, né? Isso daí é o grande resumo, né, de uma cidade empreendedora, uma cidade que dá oportunidades. Então hoje à frente o poder público ele tem como missão de gerir os recursos financeiros, né, que são através dos impostos e que cada cidadão paga, mas ela tem que dar uma oportunidade, ajudar as pessoas para quem precisa, você estender as mãos, mas também dar oportunidade a todas as pessoas. Desta forma a gente faz com que a gente crie esse espírito do empreendedorismo, a gente crie o espírito das pessoas realmente se desenvolverem e de quererem aceitar desafios. Né? O empreendedor é aquele que aceita desafios, que ele na verdade ele faz aquela gestão da sua própria vida. Então a gente começa desde criança, e aqui o professor André tem essa, como o Kiko já comentou, né, fazendo uma transformação na educação. Começa na educação, lá na educação infantil, desde pequeno, quando a gente já começa, que aliás é o tempo de vida mais importante para o desenvolvimento cognitivo. Então nas nossas escolas municipais a gente já começa a trabalhar nos 5, 6 aninhos, dentro da creche, na educação infantil, toda a questão da alfabetização, a questão também de ter ali uma questão da educação financeira, para saber como é que cobra, como é que pode vender, e já entrando já no Fundamental 1, Fundamental 2, com o empreendedorismo. Empreendedorismo para a formação ali de nossas crianças, nossos jovens, principalmente na questão do espírito, né, de formação de bons cidadãos, que vão passar por muitos, vão ter desafios, vão ter conquistas, terão perdas, né, mas terão que estar sempre de cabeça erguida para poder realmente vencer na vida. E eles poderão ser o que eles quiserem, pode ser dono do seu próprio negócio, serão médicos, serão engenheiros, serão o que realmente eles sonharem, eles serão e farão muito bem. Então isso daí tem esse espírito desde a escola, e um espírito de um ecossistema da cidade com DNA de desenvolvimento, progresso e inovação. Trazendo desenvolvimento, né, Kiko? Eu tenho a honra de participar como conselheiro do Desenvolve Vale, que é uma organização de empresários, de empreendedores que buscam trazer desenvolvimento ainda mais para a região. Fala um pouquinho desse sonho aqui, como é que nasceu o Desenvolve Vale e
Qual o objetivo dele? Como é que está esse alinhamento com ser uma cidade empreendedora, não só São José, mas o Vale como um todo? André, eu sempre gostei muito de ver as transformações que as pessoas são capazes de fazer. Quando eu atuei no governo, tive a honra de trabalhar muito tempo ao lado do prefeito Anderson, que está aqui, trabalhava na parte social. E a gente via nitidamente que você tem dois caminhos para se desenvolver. Ou você busca aquele desenvolvimento, aquela educação, as ferramentas para se tornar alguém diferente no futuro, ou você vai permanecer onde está, sem a menor condição de promover alguma mudança e às vezes muito menos de se manter. Perfeito. E eu convidava muito o engenheiro Osiris Silva para ir falar para essa população e para outros empreendedores. E o engenheiro Osiris falava que a gente colecionava para empreender no nosso país um monte de não. Não pode, não consegue, não vai. Só que nós estamos ouvindo isso de uma pessoa que fez hoje ter uma Embraer, de ter aqui um ambiente, tudo que todo mundo sabe da força aeronáutica que tem. E o Desenvolve Vale, ele surge com o objetivo de diminuir esses nãos. Perfeito. De fazer com que as pessoas acreditem que dentro de uma linha organizada, planejada, com argumentos e principalmente conhecimento, é possível você promover muitos sims a favor do desenvolvimento. Quem que não quer morar numa região que tenha mobilidade, que tenha segurança, que tenha boas construções, que tenha emprego? Um pai, quando vê um filho se formar, a primeira coisa que ele quer ver é o seguinte, é bater asa. Como é que ele vai se manter, né? Então o Desenvolve Vale ele surge dessa iniciativa e de apoiar o empreendedor, porque o empreendedor hoje, André, ele sofre muito, né? O nosso país, e acho que até culturalmente, não dá nem para falar de São José, porque São José é diferente. São José tem todo um apoio, você tem o parque tecnológico, você tem escolas como o Planck aqui, que fazem uma formação altamente diferenciada, mas de um modo geral, no Brasil, existe uma cultura contra o empreendedor. Ora, cuidado, ganhar dinheiro, você está prejudicando alguém, dinheiro é sujo. Você está explorando. Você está explorando. Enfim, eu tive filho em fase de vestibular e numa das aulas que eles tiveram preparatórias, não aqui no Planck, foi no cursinho, assim, colocava-se na aula que quem tem terras é predador, uma pessoa que prejudica a sociedade, que está lá... Ou seja, um conceito de empreender muito diferente. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, do Desenvolve Vale é ele mudar esse conceito. Nós precisamos ter empreendedores. Nós precisamos ter pessoas que pensem na geração de emprego, que pensem no crescimento de uma cidade. Então, assim, é com esse objetivo que o Desenvolve Vale vem trazendo aí diversos segmentos. Tivemos já o privilégio do prefeito Anderson participar de algumas reuniões ali e tê-lo, André, você como uma referência da educação, contribuindo como essa principal ferramenta de transformação que é a educação. Eu acho que vocês colocaram muito bem a questão da cultura empreendedora, né? Tem o lado do empreender, de buscar o seu negócio, de buscar resolver uma dor, um problema de uma fatia da sociedade, isso gerando benefícios, né? Um grande autor da área de negócio, o Michael Porter, falava que não tem função social melhor de uma empresa do que pagar todos os seus impostos. Ou seja, a empresa, na hora que ela paga os impostos, na hora que ela gera emprego, na hora que ela movimenta a economia, ela está fazendo muito bem para a sociedade. Sem dúvida. Mas também, como você colocou, né, prefeito, a questão da cultura empreendedora, da postura empreendedora, da resiliência, de eu aprender a cair e levantar e buscar. A gente percebe hoje os jovens, não é regra, a gente não pode nunca generalizar, mas de uma forma geral eles têm uma casca um pouco mais fina, né? Eles estão mais protegidos de uma forma geral e menos resistentes, menos resilientes a buscar aquele seu sonho. Eu acho que o principal papel da educação, e começar desde pequenininho é o ideal, é mostrar para eles que existem os nãos, mas que existem caminhos de buscar o sim. E esse buscar o sim exige resiliência. E o exemplo que o senhor colocou do engenheiro Osiris, para mim é um exemplo de resiliência fenomenal. Ele quase foi preso porque teve a ideia de ter uma fábrica de avião. E ele mesmo contou, numa das vezes que eu... Está na biografia dele. Do meu veterano, Osiris Silva, que ele falava que a oportunidade que ele teve, ele estava trabalhando no aeroporto quando o presidente pousou aqui em São José, e não era previsto
o pouso dele em São José e por acaso domingo, 7 da manhã, ele estava trabalhando. Então a sorte aparece para quem acorda cedo e trabalha, para quem está ali se esforçando. E ele teve a oportunidade de vender o projeto. Agora, prefeito, os benefícios econômicos e sociais de promover o empreendedorismo, como é que o senhor enxerga isso? Qual é o principal benefício da cidade? O Kiko citou que todo mundo quer morar numa cidade que tenha bom transporte, bons parques, boa segurança, boas escolas, boas habitações, bom clima, bom ambiente, segurança pública. Como é que o senhor enxerga os benefícios dessa postura empreendedora, em especial para São José dos Campos? André, como é que se constrói uma cidade, né? Principalmente hoje, nos tempos modernos. Aliás, a gente vem passando por essa transformação dos últimos 50 anos, que é a migração do campo para a cidade. Né? A gente passamos, né, por essa transformação. Hoje vivemos em sociedade, né, nas áreas mais urbanas. Hoje nós, dos 5.800 municípios, nós temos aí perto de 400 municípios no Brasil, onde vivem quase 70% da população. Então você tem hoje essas pessoas morando na área urbana. Para isso daí ninguém faz nada sozinho, não só o poder público. Aliás, o Desenvolve Vale é uma peça que também, além de empreendedores, do ponto de vista individual, de todos os conselheiros que ali estão, eles num conjunto conseguem olhar de forma macro. Né? E o Desenvolve Vale não olha só para São José dos Campos, olha para a região do Vale do Paraíba, que também tem uma importância muito grande para o estado de São Paulo, e que aí o estado de São Paulo tem a sua importância para o Brasil. E assim você se constrói. Então, tem que ter essa harmonia de convivência. Primeiro, sabermos viver em coletivo, né, em respeitar os espaços e as pessoas. Segundo, em termos com que o poder público ele só consegue também realizar através dos seus impostos. Para você pagar os impostos, você tem que produzir. Né? Para você produzir, você precisa ter quem consome. Então, você tem uma cadeia que você precisa fazer todo esse planejamento da cidade para que a cidade tenha os seus serviços que sejam feitos com excelência, seja através da mobilidade, seja através da sua saúde pública, seja através da sua educação, seja através do seu incentivo. A educação municipal, ela não concorre com a educação estadual nem com a educação privada, né? Ela se complementa dentro de todo esse processo. O investimento no esportes, para que a gente dê oportunidade na formação dos nossos jovens, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Então você vai fazendo várias ações em todas as áreas, que o social seja um objeto de mecanismo de você levar oportunidade para aquelas pessoas que mais precisam, onde o Kiko teve uma grande experiência, quer dizer, fez uma grande transformação desde o governo do Emanuel Fernandes no social, onde o social trabalha no incentivo a Secretaria de Apoio Social hoje, ela oferece cursos de qualificação de mão de obra, ela oferece oficinas para poder desenvolver ali a prática de artesanato, de desenvolver ali a parte de empreendedorismo individual, de MEIs. Então você vê como que isso daí deveria estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que o social tem a ver? Então hoje você tem essa prática, você sempre dar oportunidade para as pessoas. E o MEI é muito importante para a economia, né? Ele é muito importante para a economia. Então, quando você gera essa economia, você tem os recursos. Não adianta, na empresa automobilística, o governo pegar dos impostos do cidadão e colocar na fábrica. Ele tem que colocar no cidadão para comprar o carro. Né? Então, eu estou dando um exemplo, assim, você compra o carro. Você tem que fazer com que a fábrica produza mais tendo quem compre. E assim como funciona em toda a parte de comércio. É mais na demanda do que na oferta, né? É mais na demanda do que na oferta. A gente às vezes comete erros, né? A gente tem algumas inversões, a gente comete alguns erros no país em tentar salvar empregos, mas na verdade a gente tem que salvar, na verdade, a economia. Né? Não, os empregos, ele é reflexo e se gera emprego quando você tem uma economia pujante. Então, no município não tem essa diferença ele sofre da mesma forma que as questões econômicas do país, que as questões econômicas do mundo hoje em dia. A gente afeta muito mais. Hoje, crises mundiais afetam a nós muito mais, com muito mais facilidade, até porque vivemos num mundo globalizado, mas na cidade a gente consegue ter essa diferença de ter investimentos e planejamento na construção da cidade, isso é importante. Isso dá confiança e segurança jurídica aos empreendedores que investem também na cidade. Você tem aquele que é um investidor, que olha lá na frente, e você tem aquele que é o oportunista, que ele quer ter uma oportunidade, não oportunista no sentido pejorativo, não negativo. É o oportunista que enxerga ali e fala, opa, agora eu vou vender lenço, né? Porque nós tem gente chorando. Não, ele enxerga de
curto espaço. Mas você tem os investidores e os empreendedores que olham a médio e longo prazo. Quando você tem uma cidade também que tem leis, desde o seu plano diretor, desde a sua lei de zoneamento, tem uma estrutura na cidade que atende nas questões dos serviços públicos, isso também dá uma garantia para que aquele empreendedor faça os seus investimentos. Porque ele também olha a longo prazo, quando ele investe os seus recursos, né, dentro daquela cadeia produtiva. Então, é uma ação que ela tem que ser feita de forma conjunta. Ninguém faz nada sozinho. Essa é uma frase de que a gente tem que ter sempre isso em mente. O Felício, nosso ex-prefeito, hoje é o nosso vice-governador, ele sempre usa aquela frase, né? Nascemos dependentes, né? Crescemos e achamos que somos independentes, mas na verdade nós somos interdependentes. Perfeito. Nós dependemos um dos outros. Essa frase ela é o ideal, né? Realmente não somos independentes, somos muito pelo contrário. Quando crescemos, ficamos mais interdependentes. Exato. Um dos outros para que a gente possa construir. E dessa forma a gente consegue construir uma sociedade. E qual que é a importância que o senhor enxerga, e aí o que também pode me ajudar a complementar, do parque tecnológico, por exemplo, no fomento de startups, no fomento de empresas, porque muita gente na cidade não sabe, e talvez nossa audiência, da importância do parque tecnológico no ecossistema de empreendedorismo no mundo. O parque tecnológico é um hub de inovação muito forte. Sim. Conta um pouquinho para a gente disso, prefeito. É um celeiro de formação e desenvolvimento em tecnologia. O nosso parque tecnológico, eu enxergo ele, professor, como, Kiko, uma referência como já é hoje para nós o ITA, o INPE, o DCTA, tudo aquele, né, que nós temos ali, a Embraer, né, que faz parte de todo aquele, né, daquele complexo, vamos dizer ali, que nós temos aqui em São José dos Campos, né, desde a formação do ITA. O Parque Tecnológico, ele hoje já tem uma grande importância, mesmo porque nós temos também o próprio ITA participando, o próprio INPE participando junto ao Parque Tecnológico, mas o Parque Tecnológico cada vez mais ele vai ter a sua importância, a sua relevância, principalmente na formação, na formação de novos talentos que nós vamos ter na cidade, até porque nós temos campos de faculdade. É um ambiente onde você reúne a academia, né, os acadêmicos, junto com as empresas, junto com os laboratórios de desenvolvimento e tecnologia, juntamente com os estagiários. Eu brinco, mas é verdade, é fato, acontece, né? Você tem ali o CEO da Visiona sentado numa mesa, tomando um café, do lado tem os estagiários, atrás tem o prefeito com o Kiko, também almoçando, empreendedor, quer dizer, você tem todos no mesmo ambiente. Você tem ali uma startup com jovens, são mais de 70 startups hoje dentro do parque, incubado, então você tem um ecossistema de troca de experiência, né, e de expertise, que isso daí faz uma grande diferença. Isso daí, sim, a gente fica muito conectado, principalmente na questão de desenvolvimento, tecnologia e inovação do futuro. Né? Entendermos o que vai acontecer no futuro, qual é o emprego do futuro, qual é a necessidade do futuro que nós vamos ter. Tem várias profissões que serão mantidas, tem várias profissões que diminuirão. Quando a gente fala de uma indústria 5.0, a gente pode diminuir uma GM, uma planta nova de uma fábrica de carro, talvez não gere o mesmo emprego que já gerou uma GM aqui no passado. Nós visitamos, né, prefeito, nós visitamos através do Desenvolve Vale algumas indústrias, e o que nos chamou a atenção essa automatização. A automatização, porque nós visitamos a Embraer, visitamos a Nestlé, visitamos a Bayer. E assim, o número de profissionais na produção muito menor do que era no passado. Então, essa mudança é importante, que as pessoas se qualifiquem para esse ambiente mais automatizado. Mas por trás também tem várias outras pessoas que trabalham onde? Na programação, na fabricação de equipamentos, na construção daquela formação. Mas sempre mais qualificadores. É uma mão de obra mais qualificada. Então, isso daí que é o importante, que a gente já tenha isso desde a formação, principalmente das nossas crianças, jovens, adolescentes, para que a gente possa também fazer com que eles tenham também essa despertar neles, né, que tenham essa vontade também de se formarem nessa questão, olhando para frente, olhando para o futuro. Esse é um ponto, gente. Então, o parque ele é fundamental para isso, o parque tecnológico. Hoje o nosso parque tecnológico, podemos dizer que é o maior parque tecnológico do Brasil, né? Hoje tem a sua importância não só para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, mas é um parque já reconhecido no exterior, né? Já em outros países. O desafio que eu enxergo como professor e como gestor de uma escola, é a questão de transformar esse jovem num eterno aprendiz. Né? Você estava colocando muito bem essa necessidade da qualificação, dessa resiliência, mas dessa necessidade de ser cada vez mais competente. E para isso precisa ter mais aprendizado. Talvez, eu me preocupo como pai de falar assim, bom, como é que meus filhos vão trabalhar no quê?
vão fazer o quê? Vão se colocar no mercado e vão conseguir pagar os seus boletos dentro da sua expectativa de quantos boletos eles vão querer pagar, mas independente disso, dele ter uma vida que seja sustentável, uma vida que ele consiga independer do pai sustentá-lo, esse jovem, que ele daqui a alguns anos ele fala, bom, agora eu tô por minha conta, que ele consiga construir ali a sua família e dar continuidade. E esse desafio, como escola, é ensinar esse jovem a estudar, ensinar esse jovem a gostar de aprender, ensinar esse jovem a ter prazer em aprender novas competências e novas habilidades. A gente vê o Fórum Mundial trazendo sempre a criatividade, a solução de problemas complexos e o trabalho em equipe como as principais habilidades e competências para o século XXI. E a gente fala século XXI, né, Kiko, de uma forma muito estranha, porque um quarto do século já foi, né? Já foi. Então a gente já está indo ali quase, um exagero, mas quase para metade disso. O tempo está passando, só que assim, você pegava um currículo antigamente para avaliar uma pessoa, se ela tivesse na mesma função muito tempo, era um ponto positivo. Exato. Hoje isso já não é mais, hoje você tem que se adaptar de olhar o currículo, ver quantas vezes ela já mudou, para ver a evolução do século XXI. Exato. Mas eu acho, André, que assim, o empreendedor como foco principal, um parque tecnológico, eu não consigo nem mensurar o que vai significar daqui a 30 anos tudo que está sendo feito no parque hoje. Isso. Certamente nós estamos ajudando ao futuro do Vale do Paraíba e do Brasil com atitudes que estão sendo realizadas hoje no parque. Acho que essa é a dimensão. Eu tive até uma passagem importante quando eu estava no governo, o prefeito na época era o Eduardo Cury, e visitei algumas instituições internacionais com ele para ver como seria o conceito do parque. Ou seja, como disse o prefeito Anderson, aqui é o modelo. Hoje o Parque de São José dos Campos ele é uma referência. Mas pensando também um pouco, André, quando a gente vê um Plunk, por exemplo, que consegue fugir da média nacional de escola, de trazer temas que não são nem obrigatórios do ponto de vista acadêmico, mas fazendo o jovem enxergar experiências internacionais, tudo, eu acho que de novo, é mudar a cultura. Quem está nos ouvindo, para quem nós estamos... É o seguinte, acabamos de passar por uma reforma tributária. Toda a discussão da reforma tributária foi pautada em aumentar os impostos. Eu não vi ninguém tendo uma discussão de apoiar a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada ela tem know-how, ela tem conhecimento técnico e tem recurso. Então, se a gente aumenta a receita, se a gente aumenta a produção, a gente aumenta os impostos, a gente aumenta a capacidade. São José dos Campos, hoje qual que é o orçamento, prefeito, de São José dos Campos? 4,3 bilhões. 4,3 bilhões. Isso vem da onde? Vem do setor produtivo. Perfeito. Então, o setor produtivo ele tem uma importância e a gente precisa apoiar o empreendedor. Né? Então, assim, um país como o nosso, que uma hora é 12 milhões de desempregados, outra hora é 14 milhões, depende da linha de avaliação. Se a gente fizesse o seguinte, olha, vamos dar prazo para aprovar os projetos que estão parados Brasil afora. Vamos deixar o empreendedor trabalhar com segurança jurídica. Eu tenho certeza que o desemprego no Brasil cairia para menos da metade. Vamos desburocratizar um pouco esse processo. Nós estamos amarrados numa burocratização. Né? Não falo isso a nível municipal, porque São José é fora da curva mesmo, tem toda uma estrutura já que anda muito bem, mas estou falando agora um pouco a nível Brasil de cultura empreendedora. Né? Então, quando fala num parque tecnológico, surgiu de quem? Do poder público. Na minha opinião, no século XXI, eu vejo que a estrutura de desenvolvimento está calçada em 3 pilares. Em poder público, como grande articulador. Na minha opinião, ele não tem que realizar, ele tem que ser o grande articulador, fiscalizador, né? Fazer as regras, sociedade civil apoiando. Perfeito. E iniciativa privada fazendo. Executando. Quem sabe? Quem já teve a dor de um empreendedor? Imagina numa pandemia, um restaurante fechado 3, 4 meses. Né? Como é que faz? O pessoal falava, usa reserva. Que reserva? O povo brasileiro, infelizmente, ainda não conseguiu chegar nesse patamar, ou a grande maioria, de ter reserva. Isso. É aquele velho ditado, vende o almoço para pagar a janta. Então, acho que o empreendedor é dar um upgrade, né, da gente acreditar mais no nosso país. Olha, André, as praias que nós temos aqui no Brasil, aqui do lado da nossa região, né, eu estava vendo, prefeito,
a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, comparando o turismo com o Brasil na Copa do Mundo. Copa do Mundo no Brasil, acho que foi 2014, recebeu 6 milhões de turistas. E o turista é aquele que paga uma bebida, não quer saber quanto custa, ele está numa fase de curtição, turismo. Então ele traz muita receita para os países. 6 milhões de turistas vieram na Copa do Mundo de 2014. Orlando, 2018, recebeu 70 milhões de turistas. Então, eu digo o seguinte, olha o potencial que nós temos, né, de poder explorar. Agora, um país que não tem o que se mostra na mídia de um Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, essa sofisticação do crime que tem, tudo isso afasta o turismo. Então, é necessário a gente ter essa cultura desde já, que o nosso país tem condições, nós temos escolas competentes, nós não fabricamos carros, mas fabricamos aviões, né? Fica um discurso, às vezes, muito negativo do nosso país, de tudo isso, porque eu acho que a gente não vestiu a camisa da capacidade, do potencial que nós temos, né? Dentro de cada brasileiro. Nós não podemos ter uma autoestima rebaixada. Eu acho que a gente tem uma possibilidade, uma expectativa de mostrar para o mundo que a gente pode ter uma sociedade muito mais inclusiva, uma sociedade muito mais segura e, principalmente, vendo as pessoas trilharem, crescerem. Mas você falou uma coisa que eu acho muito relevante, Kiko, que é a questão do sonho, né? Então a gente citou, nós temos aqui alguns exemplos, né? Vou voltar no Osiris, que desenvolveu e deu o pontapé inicial na Embraer. E esses dias eu compartilhei uma postagem do Xará, do reitor do ITA, o Anderson, onde ele fala do Marechal Montenegro, que quando fundou o ITA, falou, olha, hoje não temos condições de ter uma indústria aeronáutica, mas um dia vocês terão. Quer dizer, é o sonho de vamos fundar aqui algo, não pensando no curto prazo, mas isso daqui a 2, 3 décadas vai ser possível desenvolver uma indústria aeronáutica e hoje temos. Olha que orgulho, né? E o Osiris fala uma coisa que está anotada na minha agenda, Kiko, e meu caderninho acaba, tem algumas frases que eu vou passando para os caderninhos novos, né? Que nós somos a única cidade abaixo da linha do Equador que produz algum objeto que custa alguns milhões de dólares. Olha. E que é uma frase do Osiris falando da Embraer. Quer dizer, nós temos um orgulho aqui na cidade, que é uma indústria aeronáutica, a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, e muitas vezes faltam por outros sonhos, outras iniciativas não são levadas para frente por falta desse sonho, por falta dessa ousadia, pelas dificuldades, pelos nãos. Então, quantos Osiris talvez tenhamos matado no ninho? Esse é um grande ponto, né? Quantos teríamos? Nós brasileiros temos uma cultura, e vamos falar nós, lógico que não pode generalizar, claro, e nem devemos, mas de desconstruir e não enaltecer. A gente tem a mania de desconstruir. O empreendedor que está crescendo, você já põe em dúvida ele. Não, está crescendo por qual razão? Qual motivo? O que está fazendo de errado? Alguma coisa está estranha. Alguma coisa tem. Isso é péssimo, né? E de não enaltecer aqueles que realmente cultural, dão né, certo. Perfeito. Isso é cultural. Já quer detonar o empreendedor. Isso é cultural, né, no Brasil. Então a gente precisa, né, inverter essas questões. Acho que o poder público, como o Kiko bem colocou e fez uma divisão perfeita, eu concordo com isso. Primeiro é o seguinte, a máquina pública é um peso no lombo da sociedade e dos empreendedores. É um peso muito pesado no Brasil. Precisa diminuir essa máquina pública. Quando eu falo máquina pública, são funcionários, são nomeações, são as repartições públicas, né? Você tem que deixar com que a máquina seja mais eficiente. Aqui em São José fizemos essa lição de casa. Em 2016, feliz quando ganhou a eleição, logo no primeiro mês, encaminhou para a Câmara Municipal, diminuímos a máquina de 23 secretarias para 13 secretarias, de 24 secretarias para 13 secretarias, 50 milhões de economia, mas mais do que isso, deixamos com que a máquina fosse mais eficiente, pesa menos no ombro, né, do cidadão. O governo federal agora na contramão, coloca uma lei de reforma tributária, só que ele aumenta seus ministérios, suas despesas, né? Quer dizer, não dá o exemplo e faz uma reforma tributária às pressas, né, na qual eu defendo a reforma tributária da simplificação, para principalmente acabar com a bitributação, que todo mundo paga, e não fazer tira de um, põe para o outro. Né? Desonera a indústria e sobrecarrega o comércio e o serviço. Isso não tem muita lógica, além de
tentar centralizar o poder econômico financeiro, arrastando o ISS dos municípios para o governo federal. Exato. Quer dizer, isso é uma coisa, e uma outra briga, né, é minha. Eu hoje, como prefeito, faço essa defesa contra a reforma da tributária por essas questões, prefeito, por esses dois pontos. Até uma dúvida, a reforma tributária prejudicou os municípios com mais de 300 mil habitantes? Todos. Prejudicou? Todos. Com todos mais de 300 mil habitantes. Todos os municípios. Então hoje, se você tiver destaque, você também vai ser prejudicado. E aí nós temos duas questões. Você imagina, tem uma centralidade, isso fere o Pacto Federativo, que é da autonomia dos municípios, com o seu ISS, levando para o governo federal do jeito que está se propondo, né, através do CBS, ou do IBS, do imposto, né, fazendo essa simplificação do jeito que está sendo proposta. O ISS perde o seu teto, que hoje é 5%, certo? Perde o teto, todo mundo fala isso. O API, que é um dos responsáveis, já fala que a gente vai chegar a 30%, 29%, 30%, e essa sobrecarga vai para comércio e serviço. Hoje em São José dos Campos, quem que é o maior contratante de prestação de serviço? Prefeitura. Quem vai pagar mais caro? Nós. Prefeitura não é uma terceira pessoa, prefeitura somos nós, né? Somos todos os cidadãos que pagamos os impostos. Então, isso você imagina que é um efeito, você vê que sobe e retorna uma reforma tributária onde vai encarecer ainda mais a prestação de serviço. Então, não tem como dar certo. Não é essa a questão. O que o empreendedor pede há anos, né, é sair desse manicômio, dessa loucura tributária que se existe, Sim. em simplificá-la. Vamos dar passos importantes, vamos simplificar, né, vamos desburocratizar. Isso a gente vai caminhando para poder aumentar a produção e, quem sabe, até diminuir a carga tributária, se aumentando, né, aumentando a produção. Então, tem um equívoco, né, tem um equívoco, não dá para entender, às vezes em alguns momentos, até pelas pressas da qual estão acontecendo. Eu espero que agora o Senado faça as alterações necessárias. Isso. Mas isso tem um impacto direto na questão do empreendedorismo, né, de você realmente ter um incentivo, de você realmente ter de continuar incentivando com credibilidade na segurança jurídica, até para que todos possam continuar fazendo seus investimentos. Aliás, vivemos em uma cidade, né? As coisas acontecem na cidade, né? As pessoas estão na cidade. E quando põe os municípios, que dos 5.800 municípios, somos no máximo em 400 municípios, onde pouco mais de 60%, pouco mais de 65% da população vive nesses municípios, que são os mais prejudicados, porque tem principalmente as suas prestações de serviços. Então, isso é algo que a gente precisa cuidar, porque isso vai diretamente impactar em quem realmente produz e gera uma economia, né, da cidade, do estado e de um país. E a gente vê essa questão dos orçamentos, né? Posso estar equivocado aqui na segunda casa decimal, mas perto de 100% do orçamento da USP, que é a principal universidade do nosso país, é folha de pagamento. Ou seja, sobra pouco, não estou dizendo que a folha é alta ou baixa, mas sobra pouco dinheiro para outras iniciativas. E isso nós estamos falando na melhor universidade do Brasil, que é a única que aparece nos top 100 do mundo. Sim. Então, assim, a USP é destaque no mundo, é uma referência e mesmo assim tem dificuldade muito porque falta a possibilidade de parcerias privadas nas universidades. Falta permitir que o dinheiro da iniciativa privada desenvolva pesquisa, desenvolva projetos que você vê nas universidades por aí no mundo. É muito forte, né? Os patrocinadores das pesquisas, das patentes, e não precisa ficar isso para o Estado. Então, eu acho que nos Estados Unidos você pode doar recursos para a universidade. Aqui, se você fizer isso, tem tributação. Exato. Então, que incentivo é esse? Você não tem incentivo nenhum. Que incentivo é isso? Aqui o cidadão quer fazer uma pesquisa, ele consegue um recurso para fazer a pesquisa, mas se der errado, ele tem que devolver o dinheiro. Como é que você incentiva? Se é um risco inerente, dá errado, né? Se ele está pesquisando. Aí o que acontece na prática? Você vê o número de patentes que tem na China, que tem nos Estados Unidos. Aí o Brasil, ninguém quer. Não, basta olhar inovar. O número de unicórnios, né? Quando a gente fala de startup, no Brasil são muito poucas, se comparado com o que tem nos Estados Unidos, tem na China, tem na Israel, é desproporcional. Agora, André, se a gente conseguir quebrar esse preconceito, eu acho que na fase de formação é a única chance, porque nós adultos já temos preconceito contra o empreendedor. Isso já está imbuído na nossa cultura. Então, as leis já são feitas contra. Quando a pessoa fala que é construtora, então, aí todo mundo é contra. Dá a impressão, agora eu falo. Como se ninguém precisasse morar, Como se ninguém quisesse morar, ninguém gosta de uma praça bonita, um prédio alto, né? As pessoas saem do Brasil para lá. Isso porque nós passamos, né, 95%, 97% do nosso tempo dentro de ambientes. Não, de ambientes. Exatamente. É isso que é 97% do tempo em ambientes. Tem gente que fala, eu sou contra a extração de areia. Legal. Sua casa foi feita do quê?
Não dá para a gente ser demagógico nessa hora. Gente, minha casa foi construída não sei com quantos caminhões de areia, dos outros, todo mundo. A gente tem que criar regras para você fazer de forma organizada, preservando a natureza. Criar compensações, mas assim por diante. sem leis demagógicas, sem movimentos demagógicos, né? Que levem a gente a pensar que o empreendedor é o cara que faz contra a sociedade. O prefeito falou aqui, o orçamento de São José dos Campos, 4 bilhões e 300 mil reais, que vem da onde? Vem do setor privado. Sim. Isso vem de uma pessoa que tem um carrinho de pipoca, vem de alguém que tem uma empresa com 1.000 funcionários, vem de alguém que é um profissional autônomo. Vem do médico, vem do advogado. Então, né? Todo mundo contribui. Essa cultura, eu acho que a gente precisa mesmo mudar para ter um mundo melhor. Porque daqui a pouco nós vamos achar que realmente quem constrói está cometendo algum ato criminoso. Então, não. A gente tem que ter pessoas pensando, fazendo, né? Agora, prefeito, uma vertente que eu tenho muito orgulho de São José e aconteceu recentemente na gestão do Felício, que foi a São José ter a chancela, não sei se é o termo correto, de cidade inteligente. E isso, como que isso colabora, ou como que isso está associado com a cultura empreendedora da cidade? Ele tem uma certificação. Uma certificação. Nós estamos em processo agora, nesse exato momento, né, no segundo semestre agora desse ano 2023, em recertificação do processo, mas a certificação ela traz, né, primeiro, uma certificação internacional. Né? Hoje somos a única cidade, nós somos a primeira cidade do Brasil e a única, né? A única ainda a única? Somos ainda a única inteligente. Temos agora Pindamonhangaba, que é a cidade sustentável, Jundiaí também, agora acabou de também se certificar como cidade sustentável. Tudo aqui na região. Né? Então, assim, temos aí, né, várias outras cidades, Joinville já está no processo, fazendo uma certificação, mas inteligentes, que são aprovadas pelas 3 normas, que a gente consegue atingir uma pontuação nas análises de indicadores, né, das 3 normas, a 37120, a 122, a 123, que é inteligente, é aquela cidade que se usa e se utiliza da tecnologia, né, para poder, para que você, a favor das pessoas, para que você desburocratize a vida das pessoas, usar das questões da máquina pública, né, para você poder facilitar, então você sempre ofertar serviços que você consiga, né, diminuir o tempo do serviço, resposta mais rápida para os empreendedores, abertura de empresa em menor tempo, né, possível. Então, assim, você tem várias ações. Uma cidade resiliente, que é aquela cidade que tem seus problemas. São José dos Campos nós temos ainda muitos desafios, mas a gente tem que ter um planejamento para que a gente possa, né, ir resolvendo todos os desafios e necessidades que a cidade tem. Uma cidade sustentável, que aí a gente chega na questão da qualidade de vida. E aí você envolve várias questões: segurança, mobilidade, social, né, o esportes, áreas de lazer, aí você envolve várias outras questões, prestações de serviço, seja de água, energia, vários serviços. Então, isso daí que levou a nossa cidade a ser certificada como cidade inteligente. E isso diretamente tem com relação à economia. Né? Muitas empresas, muitos países com empresas, né, querendo investir no Brasil, São José dos Campos fica nesse mapa. Quando se olha, se vê que você já tem uma certificação, que é uma cidade que tem já ali alguns critérios de responsabilidade, seja com as ODS, seja com a ESG, quer dizer, hoje é algo que são 2 palavras que não muito comum, né, ao público, na sociedade, mas é muito importante. Perfeito. Quando eu trago quando a cidade foi certificada, isso trouxe para dentro da administração pública, o Felício trouxe para dentro uma outra visão da questão pública com relação à sua eficiência. Começa a medir o seu serviço de forma diferente. Eu não tenho que trazer um serviço lá para dentro para poder eliminar e desburocratizar o meu serviço interno. Não, como é que eu faço isso daqui para diminuir o serviço externo? Que o cidadão realmente saiba e sinta que está mudando, né, aquele atendimento da qual ele precisa. Então, tudo isso daí, a certificação trouxe isso para o município, mas traz também com que as empresas olhem de uma forma diferente para a cidade, até para que ela possa ter essa segurança jurídica. Fala assim, aqui é uma cidade que tem um planejamento, ela vem fazendo, né, todas as suas, a gente fala, a lição de casa do ponto de vista de gestão pública. Então a gente pode acreditar, podemos investir, que a gente pode ter aqui uma mão de obra mais qualificada, que nós vamos ter aqui um projeto e planejamento através de uma lei de plano diretor, uma lei de zoneamento, que me dá uma segurança jurídica do ponto de vista da minha construção, né, porque a gente ainda tem etapas a vencer, seja na aprovação de um loteamento, aprovação de uma fábrica, aprovação de uma
de uma indústria, né, tem ainda os trâmites ainda burocráticos para que a gente são grandes, vencer, que são grandes ainda, não somos, né? A gente aqui em São José conseguimos avançar, seja através da agência ambiental, que hoje faz aprovações tanto de obras públicas como de obras privadas, né, fazendo aí um papel da qual a CETESB hoje deixa de fazer, mas a gente ganha muito tempo, isso é importante, o tempo é importante, principalmente para o empreendedor, não só para o empreendedor, para o público também, mas para o empreendedor ainda mais. Você imagina, ele faz um estudo de montar um negócio da qual ele vê toda a sua viabilidade de investimento para poder fazer, né, de investir ali naquele local para montar um shopping que seja. Demora 3 anos para aprovar. Daqui 3 anos a situação é a mesma? Não é. Né? Quer dizer, como é que você estuda hoje para saber daqui a 3 anos? Então você tem um processo. Como é que você atravessa a rua hoje com o trânsito de meia hora atrás? Com o trânsito de meia hora atrás, quer dizer, é uma coisa. Exatamente, a mesma coisa. Então isso daí que precisa, né, mudar muito. Isso é o que a gente caminha hoje com relação à cidade inteligente. Quando fala cidade inteligente, muita gente fica assim, será que é porque a gente faz foguete, faz avião? Né? Será que é porque nós temos Wi-Fi já 5G? Temos aqui a internet dentro das nossas escolas. Isso é uma pequena parte, né? Isso é uma pequena parte, né? Realmente o que faz a diferença é de você ter ali uma mão de obra, uma sociedade que realmente sabe e reconhece e sente as mudanças do serviço e do atendimento público para com ela, mas também todo um ecossistema de todas as empresas, as entidades na construção de investimentos da cidade. Isso daí faz importância, é na veia, vamos falar assim, a certificação ela é na veia para que algumas empresas possam decidir não só de investir em São José, empresas novas, mas também de empresas que aqui estão. Né? A gente pega a Johnson, hoje ampliando todo o seu parque fabril, fazendo novos produtos aqui, fabricando, pega outras empresas aéreas fazendo prestação de serviço. Né? Aqui, a própria São opção José, nossa de montar o Planck aqui. A própria né? opção. A gente, eu e meus sócios, né, somos em 3, eu e o Humberto mudamos para São José em 93 para fazer o ITA, estudamos aqui, nos formamos em 97, e o Pelisson veio para São José, ele é do Paraná, veio para São José para trabalhar aqui na Univap, na área de pesquisa, ele é bioquímico, né? É químico, veio trabalhar na área de bioquímica, e muitos anos dando aula. Quando a gente resolveu montar uma escola, não fazia sentido não pensar em São José como o local para desenvolver uma escola com esse perfil. Teria a demanda por uma escola como essa e teríamos condições de ter profissionais muito qualificados para conduzir a escola. Hoje o Planck tem 140 colaboradores e 840 alunos, então são mais ou menos 1.000 pessoas que vêm diariamente para cá, engajadas, buscando uma educação diferenciada, buscando um bom clima de trabalho, buscando uma boa remuneração, buscando desenvolvimento. Então, a gente escolheu São José dos Campos por ser uma cidade que permitiria o desenvolvimento do colégio como empresa. Então, era aplicar o nosso sonho, o nosso propósito de melhorar a educação, de devolver um pouco para a sociedade aquilo que nós recebemos, mas escolhemos São José muito pelos elementos que o senhor está trazendo. Sim, com certeza. Isso é muito interessante. E quando a gente fala em investimento, muitas pessoas acham que investimento tem que ser uma grande indústria. Ela é boa, não é essa, né? A gente deve atrair, mas os investimentos também são através das escolas, uma nova escola que gera quantos empregos, direto e indireto, né? Além de ter essa questão da qualidade do ensino, essa contribuição. Uma padaria hoje, em média, gera 35 empregos no mínimo, né? Trabalhando em 3, é um emprego de serviço, que eu falo que é sempre ali é um estágio, né? Que muitas pessoas passam por esse tipo de emprego para poder depois vencerem na vida, continuarem, né, seus estudos, se qualificando e se capacitando. Então, na abertura de um supermercado, quer dizer, quantos empregos diretos você abre. Então, você tem o comércio e serviço é o que gera 70% do emprego. Que profissionais liberais civil busquem se estabelecer o seu escritório, o seu consultório na cidade, né? A construção civil é que gera o emprego muito mais rápido, né? Que assim, 52% de uma obra é mão de obra. É mão de obra. Quer dizer, 52% do custo é pessoas. São pessoas, pagamento para pessoas. Então, você vê, isso tem um impacto, e depois que a obra, a gente fala, depois do prédio pronto, ou de uma casa pronta, né, ainda tem muito serviço. Aí você tem os móveis planejados, você tem o quarto, você tem a cozinha, você tem a cortina, você tem o gesso, você tem vários outros serviços, vários outros prestadores de serviço. Então, você vê como é que essa cadeia, ela é, né, ela é muito, ela é um ciclo. Muito forte. Realmente, isso é importante. E aí, quando, nem você falou, né, quando a gente fala em investimento, é quando a pessoa olha para a cidade para montar o seu comércio, né, o seu pequeno comércio, o seu comércio de médio porte ou grande porte. Agora, André, desculpa só acho que assim, nós temos exemplos de muitas questões positivas aqui na nossa cidade, né? O próprio Planck se instalou aqui por isso e tudo mais. Mas também nós não podemos esquecer que não chega a ser uma obrigação, mas acho que um olhar
do empreendedor hoje também é tentar colaborar com a sociedade, além das obrigações para a qual ele está constituído. Estou querendo falar aqui pela desigualdade que o nosso país tem. Perfeito. Né? O fato da gente estar numa região tecnológica, com todo esse desenvolvimento, nós sabemos também que existem pessoas precisando de apoio, precisando de oportunidades. Eu sempre costumo colocar isso, porque eu acho muito importante, de você, seja lá qual for, apoiar uma entidade social da sua cidade, olhar para um trabalho voluntário. Eu acho que esse modelo americano... de doar um pouco do seu tempo, né? Lá nos Estados Unidos, no último ano, os jovens são orientados a prestar um serviço voluntário, porque assim, mesmo com toda essa capacidade econômica que tem a nossa cidade, a nossa região, isso vai ser sempre um desafio, essa questão da desigualdade. Então, acho que o empreendedor, ele também tem que guardar um espaço e tempo e recurso, claro, para apoiar uma iniciativa. Eu vi que vocês fizeram agora Caminhada da Paz. Exato. Né? Isso está extracurricular. Você fez Exato. por uma missão mais ampla de colaboração com a sociedade. Então, acho que esse vai ser um desafio que os jovens vão precisar ter isso mais imbuídos do que nós adultos. Porque o Brasil hoje está com muitos desafios sociais, né? E passa a ser importante essa cultura empreendedora, não só olhar para o poder público e falar, é sua responsabilidade. Em primeira instância, tudo bem, mas eu acho que essa somatória pode fazer uma sociedade muito melhor no futuro também. Está correto, Kiko. E eu acho que esse é o desafio da humanização do processo. Humanização. É ter um olhar, algo mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. Então, o exemplo que você deu da Caminhada pela Paz, que a gente teve o apoio da prefeitura, a gente juntou as famílias, foi uma época que teve, no dia 20 de abril, que teve aquele movimento, que parece que quando invadia as escolas, que teve uma comoção nacional. E, claro, a gente aumentou a segurança, dialogamos com os nossos alunos, com a nossa comunidade. E, por favor, agora vamos fazer o contrário, né? Vamos falar de paz, vamos falar de iniciativa, de empatia, de solidariedade. Então fizemos uma caminhada até a Praça Ulisses Guimarães, aqui pertinho, que foi muito gostosa, de reunir as famílias. Tivemos o apoio da Orquestra Filarmônica do Vale, que nos recebeu com uma música linda que estava ali tocando na praça, e as pessoas que estavam no entorno se sensibilizaram. Falei, gente, que a gente traga isso aqui como um exemplo de bons movimentos, né? E que todo mundo possa apoiar de alguma maneira. Agora, prefeito, o senhor colocou um ponto, e eu vou aproveitar aqui para tirar minhas dúvidas. Como é que a escola, como é que uma cidade faz propaganda dela? Como o senhor disse, né, São José hoje é uma cidade que traz uma certa segurança, traz um conforto pela certificação, pelas suas características, para que as pessoas investam nela de alguma maneira, em pequena escala ou em grande escala. Como que uma cidade faz propaganda dela? Como que as indústrias, como que as pessoas ficam sabendo que São José é uma cidade boa para se morar, para se viver, para construir a sua vida? Como é que é feito isso? A melhor propaganda é o cidadão? É cada um de nós. É o cidadão. É quando o cidadão sente orgulho da onde ele vive, ele sente orgulho da onde ele mora, né? Ele sente prazer, né, em andar na sua cidade. Então, assim, é o cidadão. Eu não tenho dúvida que, né, quem aqui não tem orgulho de quando recebe um familiar, né, eu como tenho parentes que moram fora de São José dos Campos, quando vem aqui visitar e fala para mim, pô, essa cidade é muito bonita. Quando eu não recebo, hoje como prefeito, até na administração pública, recebe muitas visitas, né, as pessoas andam na avenida, chegam, prefeito, que cidade é essa? Né, então, assim, pô, isso é super orgulhoso. Quem aqui nunca viajou, né, para algum restaurante, parou na estrada, encontrou com alguém, conversa, eu sou de São José dos Campos, cidade bonita, hein? Cidade boa, já passei. Ou quando a gente volta para casa e fala assim, nossa, como a nossa cidade é gostosa. Você visita outras e ao chegar aqui você se sente aconchegado. Né? E quando eu encontro com a pessoa, ela fala isso para mim, é mais ou menos aquelas pessoas que você fala assim, bom dia, você só espera que ela responda um bom dia. Aí eu já passo a falar já um monte, o cara fica meia hora me ouvindo, aí ele fala assim, rapaz, essa cidade é contagiante mesmo, né? Fala, é contagiante. Então, é a maior propaganda, viu, professor? Não tenha dúvida, são as próprias pessoas falarem, né, sobre a cidade. Eu vou em outras cidades às vezes e assim, pego um táxi e tudo, aí pergunto para as pessoas, às vezes elas não me conhecem, estou em outro local, né, eu vejo que as pessoas falam assim, aqui é assim mesmo, mata aqui não corta, aqui esse prefeito tá aí, vixe Maria, não sei, né, tá aí. Então assim, é uma baixa estima, né, assim, você tem uma coisa que
diferente de São José. Você falou Eu falo o seguinte, se o mato aqui tiver 10 centímetros, é crise, entendeu? É crise, entendeu? O semáforo abriu uma vez, abriu a segunda, você não passa, é caos, congestionamento. Então, assim, mas isso é uma régua alta, isso é bom. Isso é bom, é isso mesmo. Nós temos que nos compararmos e temos que ser cobrados por cima, com uma régua alta, não por baixo. Então, a maior propaganda, professor, é o cidadão. Somos nós mesmos, é o cidadão, né, da qual ele sai daqui, ele fala. Outro dia teve uma amiga nossa foi viajar, pediu um material para mim, para levar alguns cartões postais, alguns folders da cidade. Olha que, poxa vida. Então você vê como é que é aqui. A autoestima mesmo. Essa autoestima, você fala, não, eu quero ir lá e vou conhecer, eu tenho uns amigos que não conhecem São José, vou levar lá São José dos Campos, vou levar, o que você tem de material, né, da cidade para que eu possa levar. Então, essa é a maior propaganda. Do ponto de vista das indústrias, é olhar essas certificações, por exemplo. E aí olhar os prêmios que a cidade recebe, olhar... Vamos lá, as indústrias que nós temos aqui na cidade, que desde, orgulho, né? Desde a época de 50, né, desde a década de 50, quando houve uma transformação da nossa cidade, né, nós saímos de algo que ninguém queria passar por São José dos Campos, porque aqui era só tratamento de saúde, né, nós tínhamos aí os nossos sanatórios aqui, que éramos uma referência nesse tratamento, mas ninguém queria ficar aqui em São José dos Campos, né? E aí, depois daquela década de 50 para cá, veio fazendo toda uma transformação, o ITA, né, e aí o prefeito Jorge Zarur, à época, né, foi quem doou a área para o ITA. Então aí você começa a se desenhar, aparece o Casimiro Montenegro, que você acabou de falar da frase dele, não, aqui quem sabe um dia vão ter uma fábrica, traz uns estudantes para se formar de avião para São José, que começaram a estudar no Rio de Janeiro. Você vê aquilo, que veio fazer aqui no meio do nada, né? Vamos ser bem... Desbravadores, né? Desbravadores, mas sonhadores. Enxergavam algo que nós não enxergamos. Aí que está uma grande diferença de muitas pessoas, né? E principalmente do poder público, tem que trabalhar isso sempre, falar assim, eu preciso fazer algo daquilo que as pessoas não esperam, ou não querem, né? O Felício também sempre conta mais, só fazer isso, não estive, né, ele se ele fosse perguntar para a sociedade o que elas queriam de telefone, ele não lançaria um iPhone, mais ou menos, não lançaria um iPhone, porque não era isso que as pessoas iriam pedir. Mas, e aí a cidade veio se transformando principalmente na parte da industrialização, aqui empresas que nós temos aqui, grandes empresas que nós temos em São José dos Campos, a Embraer, né, que é uma grande empresa reconhecida mundialmente, a nossa terceira maior, enfim, na aviação, quer dizer, um grande modelo, um grande exemplo. Acho que tudo isso, né, a formação que nós temos aqui, o ITA, né, da formação que nós temos, de muitas pessoas que vêm para São José dos Campos, escolhem São José dos Campos também para empreender, para viver. Sempre digo, né, aqui é bom mesmo é viver em São José, mas bom mesmo é investir em São José também. Esse é o mais importante. Então, acho que esse espírito é a maior propaganda que nós podemos fazer. E aí não adianta ser só propaganda, tem que ser realidade. Né? Isso é uma outra questão também. As pessoas não adianta ser só propaganda. Né? Não, você tem que ter também a realidade, os fatos, os números, os dados, os reconhecimentos, sejam através de prêmios que a cidade recebe, que é super importante, de reconhecimentos, né, através de uma certificação como essa que nós, né, que a cidade ganhou, porque isso é da cidade, não foi o Felício, não foi o Anderson, foi a cidade que conquistou, foi a cidade, foi cada cidadão aqui tem uma participação dessa certificação. Quando você fala do orgulho, né, a gente não posso deixar de citar aqui, porque eu anotei 2 vezes o nome dele aqui, do Oscar, né, Constantino, que trouxe ali o orgulho de novo da Águia, né, do time, que traz ali pro jovem. Eu vejo aqui os meninos do colégio com a camiseta da Águia. Eu vejo eles postando que foram no estádio domingo para torcer e agora está na Série B, que vai trazendo uma autoestima para a sociedade, que é o empreendedor. Eu fui que no tá jogo arriscando. Que subiu da Série A3 para a Série A2. Uhum. E observando ali o comportamento dos torcedores, é de arrepiar de bonito. Ele torcia ali como se fosse a Copa do Mundo final. Exatamente. Entendeu? E é bonito. O Vitor conhece bem aqui, que está nos bastidores. Os bastidores aqui Ele faz a locução do estádio. Legal, hein? Muito bom. Realmente é tudo isso. Agora, falando só uma dúvida, a propaganda da cidade, nós também temos que tomar cuidado, viu? Porque qual que é o limite de moradores aqui, prefeito? Porque daqui a pouco nós passamos... É verdade. Isso é importante. Nós temos uma propaganda meio assim, curtinha, né? Tem que ter uma propaganda. Essa propaganda, às vezes... cidades a desenvolverem, né? Porque qual que é... Hoje... São José comportaria ter mais quantos habitantes sem perder a qualidade? São José dos Campos hoje, se a gente fosse, vamos lá, pela nossa lei de zoneamento, né, pelo nosso plano diretor, se fazer todas as áreas vazias que nós temos, ocupando sua capacidade de coeficiente de construção, nós chegaremos aí no máximo em 900 mil habitantes. Não passaríamos desse... Hoje a gente está com 700? Hoje está com 700 mil, né? 697 mil pelo censo, 700 mil...
né? É o número desse último censo, que uma projeção de 2010 foi para 737 e o censo 697. É, às vezes, um número que a gente fica um pouco, né, assim, se pegar em imóveis térreos, nós temos 284 mil imóveis. Quando uma média fazer por 3, nós já estamos falando aí um pouco mais de 720. Então, essa conta precisa... Tá ali, né? E a nossa cidade não é uma cidade que tem casas de veraneio, vamos dizer assim, de segunda residência. A não ser em São Francisco Xavier, acho que a gente acaba tendo ali uma quantidade muito pequena. A região norte da cidade também, muitas segundas residências, mas não é um número que faz uma diferença na cidade. Então, nós temos chegamos no máximo aí 900. Em 900 mil habitantes, né? Acho que isso daí, para a cidade, para o seu Garante a planejamento, qualidade, né? para o seu planejamento da questão de infraestrutura, de investimentos, infraestrutura de mobilidade, escola, saúde, é algo que a gente consegue aí. Isso em ter quantos anos você acha que chega em 900? Isso daí eu acredito que em 20 anos. 20 anos. Antes, menos do que isso daí, eu não acredito, né? Nós temos ainda aqui, o que a gente precisa também, e pensar agora, a gente precisa não ficar mais vivendo em ilhas. É importante que a gente tenha uma região forte. É importante que que a gente tenha as demais cidades também fortalecidas. Perfeito. Né? A questão hoje eu não penso, prefeito, mas você não cuida de São José? Cuido, e vou cuidar e vou defender, e você pode ter certeza que aqui não vai perder nada. Mas também tem que olhar de uma forma mais macro. Isso é importante que o Estado também nos veja também de forma macro, olhando para a nossa cidade, mas porque muita mão de obra de São José dos Campos também vem das cidades que estão aqui em torno. Muitas pessoas também saem de São José para trabalhar em outras cidades aqui da região, ou até para São Paulo. Então a gente tem a economia é uma teia, né? A economia é uma teia, então a gente também não pode viver sozinho. Isso é bom quando a gente tem cidades que são do seu entorno, da sua região, que também sejam todas fortalecidas, cada uma com as suas características, cada uma com as suas particularidades. Turismo, o Kiko falou aqui no início aqui da questão do turismo, comparando a Copa, isso é absurdo que nós temos ainda para crescer, para aprender de turismo. Olha a nossa região, né, o que nós temos, seja nossos projetos inverno, seja nossos projetos verão, seja o nosso vale histórico, né, o que nós temos aqui ainda para explorar, para aprender. Então nós temos ainda muitas ações que é necessário fazer, mas nós não podemos viver em ilha. Mas isso não é só no São José, né? Você deu a comparação do turismo de Orlando. Sim. Você pega ali em Dubai, aquela ilha da Palme que foi construída, ali você tem mais hotéis 5 estrelas do que o Brasil inteiro. Olha só. Então, assim, é a questão do Brasil como um todo, sim. falta uma estrutura de turismo forte, porque tem as belezas naturais. Nós temos até castelo aqui, gente. São José tem verdade. Nós temos uma vila medieval que é um orgulho pra gente. O homem que fundou o INPE, entendeu? Uma sumida, ajudou os Estados Unidos a ir à Lua. Mora em São José dos Campos. Ele completa 100 anos ano que vem. E o mais impressionante, acho que a última entrevista que você fez com ele, Kiko, ele tava com sonhos para daqui a 15 anos. É isso aí. Fernando Mendonça. Eu me senti meio mal. Falei, se ele tá com projetos para daqui a 15 anos, tendo 100... Nossa. Eu tô com pouco projeto, tô com pouco sonho, preciso acelerar, porque é impressionante o vigor e o desejo. O Dr. Fernando Mendonça, pelas últimas vezes, todas que eu encontrei com ele, ele olhava pra mim e falou assim, e educação? E educação? Ele é focado. E educação, tipo, é educação e fica esperando o que eu tô pensando na educação. Perfeito. E não responde pra ver, né? E não responde, não diga que você tem algum projeto, e de fato temos, assim, mas é muito, 99 anos, 99 é um exemplo. É espetacular. Às vezes com 50 anos o cara acha que já concluiu tudo na vida. E que não tem. Outro que sonha ainda e já está mais idoso é o próprio Osiris, né? Sem dúvida. Que ainda tem sonhos e projetos e instiga que nós jovens, me rotulo aqui como jovem, continue sonhando. Essa inquietude, né? Tenhamos essa inquietude, tenhamos essa resiliência de fazer e de não aceitar o status quo das coisas, né? Vamos mudar. Acho que uma das coisas que ele está conseguindo visualizar e que ele batalhou muito foi a privatização do aeroporto, que eu acho que isso vai ser uma mudança a médio prazo impactante. Não tem cidade no mundo desenvolvida que não tenha um aeroporto, né, prefeito? Exato. Eu acho que isso, Osiris, eu particularmente devo ter ido a umas 20 reuniões com ele. Eu lembro. Colecionar alguns nãos, mas na gestão do prefeito Anderson e do prefeito Felício, eles conseguiram tomar uma decisão surpreendente que a população da cidade, na minha opinião, ainda não está enxergando, porque o povo quer ver mais o avião saindo para Nordeste, Estados Unidos e tal, mas do ponto de vista econômico, isso vai ser um grande ganho, e de novo, né, prefeito, para a região. Para a região. Não dá para falar de uma cidade empreendedora sem um aeroporto. Então, acho que isso é algo que nós
moradores aqui do Vale do Paraíba vão ser muito beneficiados por esse aeroporto. A nossa cidade ela está preparada para a questão do crescimento do aeroporto, rodovia dos Tamoios, contorno São Sebastião, Porto de São Sebastião, que também é um outro que, na hora que inaugurar os contornos de São Sebastião, o Porto vai virar aquilo que ele sempre tentou ser, né? E nunca teve, porque como é que ele faz o seu escoamento através de rodovias que eram estradas completamente inadequadas, vamos dizer assim, até a serra. Prefeito, até falando em rodovias, uma observação, viu, prefeito? Você que é bem próximo do Felício. Muda a velocidade? Não é nem velocidade. Quando que os nossos pedágios, pelo amor de Deus, vão tirar aquele negócio que não funciona do sem parada, daquela... Gente, isso... Não, nós temos que... Eu pensei que era velocidade, porque eu cobrei o vice-governador Pode aumentar um pouquinho? 60 por hora, eu não aguento. 40, outro dia a formiga estava andando do meu lado, pelo amor de Deus. E dando seta. Ajuda, e dando seta, né? E o pedágio também não tem mais que ter aquele sistema daquela cancela que ninguém respeita, não funciona para absolutamente nada. Tem que ter um sistema que passou digital, se a pessoa não já fez a leitura. Vai pagar por isso, né? Sim. Mas eu também concordo também do pedágio, a gente precisa avançar. Mas o aeroporto, enfim, todas essas alterações, o aeroporto, importante, essa conquista que nós tivemos aqui em São José dos Campos, e aí tem dois personagens que foram importantes. Osíris foi super importante, o Tarcísio, aliás, 3 personagens, o Tarcísio, que é ministro da infraestrutura, né, onde o nosso aeroporto já estava no edital de concessão do aeroporto de Congonhas. Nossa, né? Já estava no edital, pronto para ser publicado. Né? Então, e aí o Anderson Correia, do ITA, foi quem chamou a atenção. O Anderson estava em Brasília, à época, no Ministério da Educação, né, e ele chamou a atenção do Felício e falou, olha, o nosso aeroporto está indo... Foi ele aí na conversa, e aí os projetos e desenhos mais uma vez, do que o Osíris, né, teve, aliás, que o Osíris participou, e vários desenhos ali foram feitos, ele olhando para o futuro do nosso aeroporto, e aí o Felício tendo essa conquista, junto ao Tarcísio como ministro, à época de fazer a municipalização do aeroporto. Né? Muito bom, E todo o processo. E agora essa construção. Então nós temos o nosso aeroporto, que já é uma realidade, hoje já com 2 voos. Hoje com 2 voos semanais de cargas para Miami. Né? Quer dizer, a carga com a vocação do nosso aeroporto chegou antes dos passageiros, antes dos voos de passageiros, né, de começar uma operação. E nós temos um outro investimento do Estado que é muito importante para a nossa região, que é o Rodoanel Norte. Né, a conclusão do Rodoanel Norte, do acesso, já retomou o governador Tarcísio, né, logo já nos seus primeiros 3 meses ele conseguiu fazer com que o processo já desdasse todos os problemas que lá tinham, né, desenrolou e fez com que já fosse para o leilão, fizesse a contratação da empresa para execução. Então isso também é muito importante, o Rodoanel Norte, que é o acesso ao sul do país. Então essas ações, né, São José dos Campos e a nossa região tem que estar preparada. E aí o Estado, através da Genvale, vem também preparando o PDUI, né, que é o plano diretor, né, aqui da nossa região, aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Isso é importante. Poxa, que legal. Muito bom. Gente, eu ficaria horas conversando com vocês aqui. Eu acho que essa vocação que a cidade tem e que a gente sirva de exemplo para os outros municípios do Brasil que busquem, primeiro que o cidadão busque sempre analisar em quem ele vota, quem ele coloca no comando dos seus municípios, para que esses gestores possam ter um olhar generoso para a população, né? Um olhar de buscar desenvolver, de buscar trazer menos burocracia, de tentar, dentro do que é possível, melhorar a vida das pessoas. Acho que São José, eu me sinto muito afortunado de morar aqui. É uma cidade que me acolheu há 30 anos atrás, tenho orgulho, constitui família, moro aqui, gosto de viajar e sempre que eu volto eu adoro voltar. Eu adoro chegar em casa, adoro chegar em São José, adoro ver o horizonte ali aqui do Aquários quando a gente chega pela Dutra, já fico feliz, já me sinto em casa. Que as pessoas tenham cada vez mais orgulho da sua cidade e trabalhem para que se desenvolva e se desenvolva a cidade também. Queria agradecer muito, prefeito, a sua presença aqui, sei da sua agenda, nos honra muito ter aberto um horário para estar aqui conosco. Kiko, você também é uma pessoa tão ocupada, tão envolvida aí com tantos projetos. Obrigado por estar aqui com a gente. E você que está nos assistindo, que você tenha compreendido um pouco mais o DNA de São José dos Campos e, acima de tudo, de uma cidade empreendedora, de uma cidade que busca desenvolver a economia, que busca desenvolver a sua população, que busca ter um ambiente gostoso, um clima bom, para que a gente goste de morar aqui e, assim como todo mundo tem que gostar de morar na sua cidade, ser feliz e desenvolver profissionalmente, se realizar, buscar o seu propósito e colaborar com a sociedade. E
Eu sou suspeito para falar, mas nada começa sem a educação em primeiro lugar. Que a gente consiga realmente transformar esses jovens, essas crianças, em pessoas cada vez mais sérias, cada vez mais estudiosas, cada vez mais dedicadas, cada vez mais responsáveis, cada vez mais solidárias. O Kiko tem um projeto lindo aqui em São José, que é um projeto... esqueci o nome, Kiko, fiquei até emocionado aqui, vou lembrar, Projeto Vida. Movimento Vida. Que é um projeto que o Colégio Planck vai apoiar de alguma maneira, vamos envolver os nossos alunos nisso, para que eles percebam que precisam devolver um pouquinho do que a sociedade entregou para eles. São jovens afortunados, né? Os nossos alunos aqui têm a sorte de não ter, de precisar de nada, né? São famílias que provêem tudo para eles, que eles possam perceber que tem um colega ali do lado que está precisando de ajuda, que está precisando de apoio, e essa solidariedade melhora a sociedade. Tá bom? Parabéns pela sua iniciativa. Imagina, eu que quero agradecer, André, ter participado aqui. Essa diferenciação que você faz na educação com um programa como esse, o Planck Talks aqui, já é algo que certamente vai contribuir muito com as pessoas que estão ouvindo, levando novas reflexões. Então, para a gente foi um prazer muito grande, e agradecer estar ao lado aqui do prefeito também, que vem fazendo uma gestão brilhante aí, preocupado com as pessoas, preocupado com o desenvolvimento. O prefeito Anderson tem demonstrado aí, principalmente para toda a sociedade, não para um setor específico, da preocupação dele como um todo. Então, o Desenvolve Vale também sente-se honrado com as suas visitas lá e podendo esclarecer aí o rumo da nossa cidade. Perfeito. Obrigado, Kiko. Conte sempre comigo. Aliás, prazer estar sempre ao lado do Kiko. Um grande exemplo, falo um professor da qual aprendi. Entrei jovem na prefeitura, o Kiko já estava jovem também. Não vou falar a minha idade, senão eu pareço o que eu não tenho, né? Eu pareço o que eu não tenho, né? Mas o Kiko, sempre é um prazer estar ao lado do Kiko, aprendo muito. Aliás, o Kiko, como empreendedor, como gestor público da qual eu tive uma oportunidade de trabalhar ao lado dele, aprendi muito, principalmente com as questões de visão, de cuidar das pessoas. Kiko, você sabe que você fez uma transformação dentro da Secretaria Social, não? Você tem uma transformação. O Anderson não é porque é prefeito, não, mas quando nós éramos secretários na mesma época, um grande colega para as dores, não só do dia de sol e de piscina, não, para os dias de trovoadas e chuvas. Eu quero testemunhar, porque eu tive o privilégio de ser secretário municipal no mesmo período que o Anderson, e assim, assuntos que não tinham nada a ver com a pasta que ele comandava, ele pegava o telefone e se colocava à disposição. Então, nossa cidade está na mão de um grande ser humano. Obrigado, Anderson. Isso é bom da gente sempre ter um bom time, né? De ter um time que, na verdade, tem compromisso com a cidade. Né? Exato. Conhece a cidade, é da cidade, tem compromisso com a cidade. E foi isso, exatamente, da qual eu tive essa oportunidade ao lado do Kiko, o Kiko com as suas missões, com a sua experiência toda, ainda hoje continua fazendo as suas missões de serviços voluntários, né? Incentivando as pessoas através das suas entidades. E parabéns, professor André. Obrigado. Pelo colégio que forma bons cidadãos, né, que na verdade, não só do ponto de vista do ensino e do conhecimento, mas que também forma aí bons cidadãos para o futuro, para que realmente eles possam ser, né, pessoas que vão se destacar e serão o que eles quiserem, né, o que eles sonharem. Então, parabéns. São José dos Campos é sempre uma cidade com esse mesmo espírito do Planck, certo? Com esse mesmo espírito do Planck, que a gente mantenha toda essa, né, essa paz, esse orgulho da qual nós temos que ter. Isso nós precisamos manter vivo, e dessa forma a gente consegue fazer uma participação até de cobrança política. Quando a gente fala cobrança política, as pessoas acham que é crítica. Não. É a participação das pessoas. Então, parabéns pelo programa e sucesso. Gente, muito obrigado. Você que está nos ouvindo, compartilha esse link, comente, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão e algum tema que você acha que pode ser interessante para os próximos programas. Deixe também aqui, que a gente sempre lê com muito carinho. Gente, muito obrigado. Anderson, Kiko, obrigado, gente. Até a próxima.